Bom, gente, leucemia linfocítica crônica, a LLC, a segunda grande leucemia crônica que a gente vai estudar. Qual é a importância dela? Ela representa nada menos que a leucemia mais comum de todas, ok? Ela predomina em pacientes adultos mais velhos, na realidade, pacientes idosos. É incomum encontrar leucemia crônica, linfocítica crônica, num paciente adulto com menos de 40, 30 anos de vida. Né? E essa doença, por definição, não acomete a faixa etária pediátrica. Então, a LLC, leucemia mais comum de todas, é uma leucemia que aparece tipicamente no idoso, em pessoas com mais de 65 anos de idade. O clone neoplásico da LLC, ele deriva da linhagem linfóide. Né? Na LMC, o clone vem da linhagem mieloide. E assim como na LMC, não há um bloqueio na maturação de formas jovens de precursores hematopoéticos. Não há um acúmulo de blastos. O que acontece é que as células precursoras que adquirem mutações conseguem seguir adiante na cadeia de diferenciação hematopoética. Né? Então, o clone neoplásico é composto por linfócitos maduros, geralmente linfócitos B, ok? Células B, células que fisiologicamente seriam as produtoras de anticorpos. Ninguém sabe a etiopatogênese da LLC. É diferente da LMC, onde a gente reconhece a alteração citogenética básica, o cromossomo Filadélfia, né, e os mecanismos de geração da doença. Ninguém sabe quais são as mutações específicas que desencadeiam a LLC. Você não tem uma alteração citogenética clássica dela, ok? A gente até tem alterações citogenéticas que acarretam pior prognóstico, mas o que gera a LLC é ainda desconhecido. E não conhecemos também fatores de risco para essa doença, exceto uma história familiar positiva. A gente sabe que 10% das LLCs têm caráter familiar, ou seja, o paciente tem história na família de casos de LLC ou de ou de linfomas, né, de outras doenças linfoproliferativas. E provavelmente existe algum gene transmissível para a prole que acarreta esse risco aumentado da doença. Parece que radiação ionizante, exposição a medicamentos, infecções, exposição a substâncias tóxicas não seriam tão importantes na gênese da LLC, pelo menos não aparentemente, quanto em outras doenças, como a LMA, por exemplo. Okay? Então, a etiopatogênese da LLC é largamente desconhecida. Não temos também uma alteração citogenética claramente associada à sua origem. Okay? O que a gente sabe é que 10% dos casos são familiares. Então, como eu estava falando, o clone neoplásico da LLC é um linfócito maduro, geralmente um linfócito da linhagem de células B. Ok? São marcadores imunofenotípicos específicos de LLC, e aí a gente tem um ponto importante para o diagnóstico dessa doença, a presença do CD5 e do CD23. O clone neoplásico da LLC, ele possui diversos marcadores inerentes aos linfócitos B, como o CD20, por exemplo, ok? Mas quando você tem a expressão principalmente do CD5, isso é exclusivo da LLC. Então, você tem que saber que o CD5 é o grande marcador imunofenotípico da LLC e o CD23 também tem importância na tipagem do clone neoplásico. Como que se dá, então, a evolução de uma LLC? Como eu falei, a gente tem um clone neoplásico que consegue amadurecer, dando origem a linfócitos terminais, ok? Linfócitos maduros, mas ela, diferentemente da LMC, que é uma doença onde tem uma mieloproliferação importante, né, onde a gente tem um aumento da taxa replicativa do clone neoplásico, na LLC isso não acontece. Né? O que acontece nessa doença é que as células neoplásicas, elas perdem unicamente a capacidade de morrer. Né? Então, elas não sofrem apoptose ou demoram mais a sofrer apoptose. A meia-vida do clone linfocítico maduro ela é extremamente prolongada em comparação com células linfocíticas normais. E isso explica o fato da LLC ser uma doença muito indolente. Leva anos, né, o paciente evoluindo sem qualquer sintoma, sem qualquer manifestação significativa. Ele vai ter apenas um acúmulo lento e gradual dessas células do clone linfocítico neoplásico.
né, você começa a ter a persistência de células imortais que vão infiltrar os tecidos do corpo do paciente. Okay? Na medida em que essas células passam a predominar, né, ou seja, você começa a ter um grande número de células da LLC, você começa a ter um grau de imunodeficiência importante, porque apesar de serem células maduras, né, no sentido de que elas amadureceram dentro da medula óssea, elas não amadurecem fora da medula óssea. A gente sabe que um linfócito B, quando é liberado da medula, ele é uma célula inativa ainda. Né? Para ele exercer a sua função imunológica, ele tem que se transformar num plasmócito, que é a grande célula secretora de anticorpos. O clone linfocítico da LLC, ele não se diferencia na fase extramedular em plasmócito. Então, esses pacientes desenvolvem hipogama-globulinemia. Né? Eles ficam com um certo grau de imunodeficiência que geralmente começa a dar sintomas na vida do paciente. Né? Ele fica mais propenso às infecções, né? Diversos tipos de infecção que são mediadas aí, que são facilitadas aí pela hipogama-globulinemia. Então, infecções por bactérias encapsuladas, infecções fúngicas, ok? Infecções virais, não é isso? O paciente começa a ter infecções recorrentes, porque as células do clone neoplásico não conseguem se transformar em plasmócitos maduros secretores de anticorpos. E você vai ter, na análise do sangue desse paciente, linfócitos que expressam o CD5 e o CD23, como a gente já falou, ok? Os grandes marcos clínicos da doença, portanto, são a presença de uma linfocitose progressiva, porque as células vão se acumulando, não conseguem morrer, e essa linfocitose justifica a infiltração do tecido retículo endotelial e dos órgãos linfóides, que em conjunto são chamados de sistema linforreticular. Principalmente, os gânglios linfáticos se tornam abarrotados dessas células neoplásicas, fazendo uma poliadenomegalia, e hepatoesplenomegalia também acontece no doente. Eventualmente, até esplenomegalia importante também. Você vai ter, em fases mais tardias, bicitopenia, pela ocupação medular pelo clone neoplásico, ok? O paciente faz uma anemia hipoproliferativa e uma plaquetopenia, e você pode ter também anemia e ou plaquetopenia, que não vai ser mediada por mecanismo de ocupação medular. Né? Isso é um importante detalhe a respeito da LLC. Alguns pacientes desenvolvem uma reação autoimune a antígenos presentes nas hemácias e antígenos presentes nas plaquetas. Ele pode fazer uma plaquetopenia imunomediada, parecido com o que acontece na PTI, e ele pode fazer uma anemia hemolítica mediada por anticorpos quentes, mediadas por IgG, que apesar dele ser um paciente que não tem plasmócitos, né, de um modo geral, ele pode desenvolver essa complicação fazendo uma anemia hemolítica também. A gente vai ver que isso tem grande importância prognóstica quando falarmos do estadiamento da LLC. Então, como é que eu confirmo o diagnóstico de LLC? O critério mais utilizado preconiza que eu tenho que demonstrar a existência de linfocitose no sangue periférico, ok? Eu defino linfocitose como mais de 5.000 linfócitos, mas, em geral, na LLC, a contagem está muito acima disso, está entre 50 e 150 mil linfócitos. Então, o critério mínimo obrigatório é a presença de mais de 10.000 linfócitos e a presença de linfócitos neoplásicos maduros infiltrando a medula óssea, né? Pelo menos mais de 30% de linfócitos na medula óssea em associação à linfocitose no sangue periférico. Este é o critério mais utilizado. Eu não preciso nem de marcadores imunofenotípicos para dar o diagnóstico em boa parte dos casos. Se houver alguma dúvida, né, com relação a esse diagnóstico, para facilitar a confirmação de LLC, eu posso lançar mão daquele marcador imunofenotípico que a gente já viu. Né? Eu posso realizar a imunofenotipagem para o CD5, porque se eu tiver CD5 positivo nesses linfócitos que estão causando linfocitose no sangue periférico, ou nos linfócitos que estão invadindo a medula óssea, eu fecho de uma vez por todas o diagnóstico de LLC. Ok? Então, existem dois critérios que a gente pode usar para diagnóstico. Esse aqui, que é o mais fácil, mais tradicional, e nos casos de dúvida, eu associo o segundo critério, que é a demonstração de positividade para o CD5. Beleza? Como é que é a evolução, então, dos quadros de LLC? Apesar de ser uma doença indolente, de evolução arrastada, ela diminui a expectativa de vida do paciente, porque esse paciente vai começar, em algum momento,
a fazer infecções recorrentes e infecções cada vez mais graves que vão, em geral, levar o paciente ao óbito. E se ele não morrer de infecção, ele vai acabar morrendo, como a gente vai ver lá no final, de plaquetopenia ou de anemia. Tá? Então, a evolução da LLC é absolutamente previsível e ela depende da carga de células neoplásicas que o paciente tem, da magnitude do clone neoplásico. O sistema de estadiamento mais utilizado e o mais fácil da gente decorar é o estadiamento de Rai, né, que preconiza o seguinte: no estágio 0, o paciente tem só a linfocitose. Geralmente ele é assintomático e muitos pacientes recebem o diagnóstico nesse momento. Né, o encontro de linfocitose assintomática num paciente idoso, até se prove o contrário, indica a existência de uma LLC. Okay? Na medida em que o tempo passa e o clone neoplásico cresce pelo acúmulo dessas células que são imortais, começa a haver uma infiltração de gânglios linfáticos, né? E o paciente faz adenomegalias. Começa com uma adenomegalia isolada, daqui a pouco toda aquela cadeia está infiltrada, daqui a pouco ele tem uma poliadenopatia difusa. Okay? Inicialmente, os gânglios linfáticos do paciente com LLC, eles têm um aspecto benigno. Eles são de pequeno tamanho, são móveis, elásticos, indolores, mas à medida em que a carga de células tumorais aumenta, esses gânglios se tornam de grandes dimensões, né, e começam a ficar confluentes, aderidos, com um aspecto mais de doença maligna. Se a doença seguir adiante, vai ocorrer a infiltração do sistema retículo endotelial. Você vai ter hepatoesplenomegalia. Quase metade dos pacientes vai ter isso. Né? E a esplenomegalia, como eu falei, ela não costuma ser tão grande quanto na LMC, mas ela pode se tornar esplenomegalia significativa. Né? Você pode ter uma ponta do baço distando mais de 5 centímetros do rebordo costal esquerdo, eventualmente chegando na fossa ilíaca esquerda ou cruzando a linha média e indo lá para a fossa ilíaca direita. Você pode ter esplenomegalia importante nos quadros de LLC também. No estágio E3, né, o paciente faz a anemia mielofitísica. Ele faz a anemia por ocupação medular, uma anemia caracteristicamente hipoproliferativa. Eu falei ainda há pouco que na LLC você pode ter também como complicação uma anemia imunohemolítica, mediada por anticorpos quentes, por IgG. É igualzinho a RAI que a gente estudou lá em anemias hemolíticas, né? Anemia hemolítica autoimune por IgG. Né? E quando o paciente tem anemia, né, o paciente com LLC faz anemia, é fundamental a gente distinguir o tipo de anemia que ele apresenta. Né? Se é uma anemia mielofitísica, como aqui no estágio 3, por ocupação medular, ou se é uma anemia hemolítica autoimune, porque a implicação prognóstica disso é absolutamente diferente. A anemia hemolítica autoimune na LLC pode aparecer a qualquer momento no decorrer da doença. Pode aparecer no estágio 0, por exemplo, em que o indivíduo é assintomático do ponto de vista da doença e tem apenas linfocitose. Então, ele pode fazer uma reação autoimune a qualquer momento, né, desde que ele iniciou o quadro de LLC. E isso não acarreta mau prognóstico. Okay? O quadro clínico vai ser idêntico ao de outras anemias hemolíticas imunomediadas. É um quadro mais agudo, né, mais abrupto, na verdade, em que o paciente faz anemia moderada grave, com reticulocitose importante, porque a sua medula óssea ainda não está ocupada, okay? Ela reage aumentando a produção de reticulócitos, e aumento de LDH, hiperbilirrubinemia indireta, um quadro típico de anemia imunomediada. Esses pacientes respondem à corticoterapia, né, sem prejuízo ao seu prognóstico com relação à doença. Agora, quando ele tem uma anemia mielofitísica, uma anemia por ocupação medular pelo clone neoplásico, a coisa já muda de figura. Em geral, essa anemia ela é mais arrastada, mais insidiosa, ok? É uma anemia caracteristicamente hipoproliferativa, com baixa contagem de reticulócitos, né? Uma anemia normocítica, normocrômica, que não responde à corticoterapia e que acarreta um prognóstico já pior para o paciente. O estadiamento de Rai ele tem uma grande correlação com a sobrevida, né? Conforme a gente pode observar aqui. Ó, nos estágios 0 e 1, a sobrevida média é maior do que 10 anos. No estágio 2, a sobrevida é em torno de 6 anos. Mas quando ele tem anemia mielofitísica e principalmente a plaquetopenia mielofitísica, demonstrando aí a existência de uma grande ocupação medular pelo clone, né, a sobrevida média é muito encurtada, em torno de 2 anos para esses pacientes. Né, se ele tiver anemia imunomediada, né, por anticorpos quentes, ou a plaquetopenia imunomediada, no contexto da LLC, a sobrevida dele vai estar aqui, ó,
se ele estiver no estágio 0 ou no estágio 1. Okay? Esses fenômenos autoimunes não modificam o estadiamento da LLC. É isso que eu quero que você guarde, eu estou enfatizando isso de qualquer maneira. Porque quando cai em prova, cai falando sobre esse aspecto. Né? Ele bota lá para você o estadiamento high e diz que o doente tem anemia. E você marca que o doente tem um péssimo prognóstico porque já tem ocupação medular. Se o quadro for de anemia imunomediada, né, anemia hemolítica imunomediada, isso não é correto. Okay? É um paciente ainda que pode ter bom prognóstico, que pode responder à corticoterapia. Mas quando tem ocupação medular e anemia ou plaquetopenia por causa disso, a sobrevida com certeza diminui. Como é que a gente trata a LLC? Ora, na LMC, na leucemia mieloide crônica, a gente conhece a alteração citogenética básica, cromossomo Filadélfia. E para este caso, né, nós teríamos aí uma droga especificamente direcionada, que é o mesilato de imatinib. Na LLC, a gente não conhece a alteração citogenética causadora do problema. Né? Na verdade, a gente conhece poucas alterações genéticas subjacentes à LLC. Então, o tratamento ele é relativamente inespecífico. É uma quimioterapia citotóxica, né, e, como tal, causa muita toxicidade e um resultado não tão satisfatório. Okay? Existem diversos esquemas descritos na literatura. Até pouco tempo atrás, a gente só dispunha de drogas citotóxicas, quimioterápicos citotóxicos, mas hoje em dia, felizmente, já existe o rituximab, né, que todos já devem ter ouvido falar, é um anticorpo monoclonal anti-CD20, lembrando que o CD20 é um marcador de superfície de linfócito B, então a associação da quimioterapia com clorambucil ou fludarabina, né, ao rituximab, agrega alguma especificidade com relação ao clone neoplásico. Okay? Eu dou a quimioterapia citotóxica, que destrói as células neoplásicas e outras células do paciente, e dou também uma paulada na célula neoplásica, utilizando o rituximab, que vai afetar especificamente linfócitos B. Né? Os linfócitos B, inclusive os neoplásicos do doente. A LLC tem como grande marcador o CD5, mas por ser geralmente derivada de linfócitos B, você tem também o CD20 na superfície da célula. Okay? Então, o detalhe aqui a respeito do tratamento da LLC é que a gente combina uma estratégia mais ou menos específica contra a doença, que é o anti-CD20, okay? Com quimioterapia antineoplásica citotóxica inespecífica, clorambucil ou fludarabina. Tá? A resposta à quimioterapia não é tão boa quanto em outras doenças neoplásicas, até porque, em geral, se tratam de pacientes mais idosos, pacientes já com comorbidades, que têm uma menor tolerância à quimioterapia citotóxica e às suas complicações. Então, um conceito importante que você deve ter em mente é que eu indico o tratamento contra a LLC, tratamento específico, quimioterápico, associando o rituximab, apenas em pacientes com sinais de ocupação medular. Tá? Então, o paciente que está lá fazendo a anemia hipoproliferativa, anemia mielofitísica ou a plaquetopenia, né, ele tem indicação de tratar a LLC com o objetivo de prolongar um pouquinho a sobrevida. Né? São poucos os doentes que obtêm critérios de remissão completa de cura com o tratamento. E quanto mais avançado o estágio, menor a chance disso acontecer. Para o paciente no estágio 0, no estágio 1 e até no estágio 2, a gente observa a evolução do quadro, mantendo o paciente sobre acompanhamento regular, né, para verificar a ocorrência de complicações e infecções. Eu até posso indicar esse tratamento num paciente em estágio mais precoce se ele estiver tendo muita infecção de repetição, né, porque aí isso com certeza é uma consequência deletéria da doença e vale a pena tentar diminuir a carga tumoral do paciente. Okay? Mas se ele não estiver tendo infecções de repetição, eu apenas observo nos estágios iniciais e passo a indicar esse tratamento nos estágios mais avançados. O transplante de células tronco hematopoéticas, ele é contraindicado, na verdade, para pacientes mais velhos. Né? Paciente acima de 65 anos, a chance de complicações é muito grande. A chance de doença enxerto versus hospedeira é muito grande. E existe também a baixa tolerância à quimio-radioterapia mieloablativa, que você tem que fazer antes de tentar o transplante. Você tem que primeiro eliminar a medula óssea do paciente para depois tentar fazer a pega do enxerto. Né? O paciente mais velho ele tem menor tolerância a essa fase de condicionamento para a pega do transplante.
ok? Então, de um modo geral, a gente não transplanta doente com LLC porque são pacientes mais velhos. Se você, por acaso, pegar um paciente com LLC que tem menos de 50 anos de idade, né, o que é raro, como a gente viu, você até pode tentar o transplante se ele apresentar marcadores de mau prognóstico. Okay? Então, o básico de LLC é isso aqui. Né? Você tem que lembrar que tem quimioterapia geral com o rituximab, que é relativamente específico para linfócito B.